Estamos no ar com Entre Elas, o podcast da Procuradoria da Mulher. Eu sou Fernanda Coraza e trago aqui para você no Entre Elas temas, debates e assuntos ligados às mulheres e também ao combate à violência contra a mulher. E hoje estamos recebendo com muita alegria, conosco pela primeira vez, a Thaís Godoy, que é para-atleta, mãe atípica, pedagoga, psicopedagoga e tricampeã no lançamento de dardo. Thaís, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada a você pelo convite e a todos que estão nos ouvindo. Thaís, é uma honra, um orgulho ter você aqui conosco. Gostaria também de agradecer a presença da Patrícia Miranda, nossa secretária municipal de inclusão. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o espaço. É muito bom saber que a gente está aqui com você, ainda mais do lado da Thaís. A Thaís é um orgulho, a gente estava falando aqui, é um orgulho para Ourinhos. Sim. Uma alegria imensa estar aqui. Eu espero que seja só a primeira vez, viu? Que as duas estejam aqui com a gente. E não poderia deixar de citar, nós estamos no Setembro Verde e nós estamos trazendo essa temática do Setembro Verde aqui para o Entre Elas, que é um mês dedicado à conscientização sobre a importância da inclusão e da acessibilidade das pessoas com deficiência no Brasil. Uma campanha importantíssima que reforça valores sobre igualdade, respeito, empatia, e a gente quer bater esse papo aqui com vocês hoje também nessa vertente do Setembro Verde, mas também sobre a questão de mulheres, de força, de resiliência, de como que a gente enfrenta o nosso dia a dia. E para a gente começar, Thaís, eu vou começar com você. A gente já te apresentou, mas eu não posso deixar de falar de todos os seus adjetivos aqui com a gente, que é mãe, para-atleta, pedagoga, uma mulher multifacetada aqui conosco. E eu gostaria de saber de você, Thaís, se você fosse se apresentar em uma única palavra, qual seria? Força. Força. Conta um pouco pra gente da sua história, Thaís. Eu coloco essa palavra como força porque é o que eu me sinto. Eu me sinto fortalecida todo dia, né? Primeiramente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, pelo Mateus, que é a minha fonte de viver, meu filho. É por ele que eu vivo, é por ele que eu brigo, é por ele que eu luto. E o esporte também é uma coisa muito importante na minha vida que me mostrou que eu posso voar e ir muito além do que eu imagino. Que maravilha. E para tudo isso precisa de força, né? Força. Muito bem. E Patrícia, você como secretária de inclusão, né? Você lida com histórias muito inspiradoras, não só agora como secretária de inclusão, mas você já vem de uma carreira inteira dedicada, na verdade, à pessoa com deficiência. Não sei se como você conseguiria resumir uma única história que te marcou mesmo, que fez você repensar a forma de enxergar a vida. Fernanda, é tão difícil, né? Porque são 23 anos trabalhando dentro, né, do público ali da APAI e mais agora já 9 meses aqui na gestão, né, como secretária. Mas acho que não posso deixar de falar da Thaís, que está aqui do meu lado, né? É um orgulho conhecê-la, conheci através da APAI, né, pelo seu filho, Mateus. E saber de toda a história dela e acompanhar, né, esse crescimento pessoal, esse crescimento no esporte, eu acho que é um orgulho para nós orienses. E saber que é uma mãe que participou de todas as reuniões que eu fiz até hoje, ela sempre esteve presente. De todas as atividades que o seu filho tinha que participar, a Thaís sempre esteve presente. Então, assim, é um orgulho saber que dentro de todas as dificuldades que ela possa ter, né, tem enfrentado até hoje ali, ela se faz presente na vida do filho dela. Então, ela é um exemplo para nós. Então, eu acho que hoje é a Thaís. É a história de vida da Thaís. E obrigada por ter nos apresentado também a história da Thaís. E agora o nosso público também vai conhecer essa história maravilhosa. E Thaís, o esporte, ele exige muita disciplina, né? Também muita resiliência. E eu queria que você contasse pra gente como que foi chegar até a Thaís tricampeã no lançamento de dardo. Não foi fácil. Tivemos várias lutas, várias batalhas. Que no início, né, da minha carreira, aqui o Monstrinho, ele trabalhava só com atletismo convencional. Ainda não tinha o atletismo paralímpico. Então eu fui de outras federações. Fui de Brasília,
fui de Londrina, e assim, fui de Jacarezinho, que é onde é a Jadave, onde eu iniciei mesmo, comecei a dar o primeiro pontapé, para depois abrir aqui, e daí eu vim ser atleta do meu próprio município. Porque o povo me perguntava, onde você mora? Moro em Ourinhos. Mas a sua federação é outra. É, porque lá ainda estão de gatinho, estão começando a construir. E graças a Deus construiu. E Thaís, como que você se descobriu atleta? Como que você viu que você tinha esse talento, esse potencial? Na realidade, não foi eu que me descobri, me descobriram, né? Pode contar pra gente essa história. Desde criança eu frequento um monstrinho, mas eu enxergava, né? Então era um atleta convencional normal, mas da piscina só. Só que ia ali pra brincar. Era criança, né? Ia mais pra se divertir. Como a gente falava naquela época, vamos lá no monstrinho pra se refrescar. E depois que eu vim perder a visão, aí me descobriram dentro da Jadave. Comecei só com físico, acompanhando os alunos ir na faculdade, mas daí eu chegava lá, eu só rodava a pista andando, não queria saber de muita coisa, até que o professor, né, que infelizmente faleceu hoje, o professor Mané Possetti, de Jacarezinho, ele começou a colocar algumas coisas em mim que foi me despertando a vontade de querer ser atleta. No início eu comecei com a pista, correndo os 100 metros rasos, né? E infelizmente em pouco tempo ele veio falecer, mas daí entrou o professor Vitor, que daí me mostrou as outras áreas que eu ainda não tinha conhecido, que era a parte do campo, lançamento de dardo, disco e peso. E me senti melhor no lançamento do dardo, que eu falo que o dardo, quando eu lanço ele, eu me sinto ele, como se eu pudesse voar para todos os lados, sem querer saber se alguém tá me olhando, se alguém tá me reparando, se eu sou cega ou não. Conta pra gente como que você, né, perdeu a visão. Se você se sentiu à vontade, conta pra gente. Eu perdi a visão por causa de uma depressão. Certo. Você tinha quantos anos? 24 anos. Certo. Matheus estava para completar 5 aninhos. Aí eu entrei numa depressão profunda, né? Pós-separação entre eu e o pai dele. Daí eu entrei nessa depressão, não quis saber mais de nada. E ela foi só aprofundando, aprofundando. Quando eu percebi, dentro de 3 meses, eu perdi toda a visão. Eu dormi enxergando e acordei sem nada. E aí que você conheceu a Jadave, é isso? Eu conheci a Jadave, né? Que logo quando eu perdi, foi uma doutora que me indicou a Jadave, né? Doutora Kenny, então ela me indicou a Jadave. Mas eu ainda tinha aquela restrição de querer estar lá. Eu não me aceitava como deficiente visual. Porque teve que nascer uma nova Thaís, né? Sim. Sim, teve que nascer uma nova Thaís. Teve que se adaptar tudo novamente. Porque era eu que fazia tudo pro Matheus. E o Matheus é PCD, né? O Matheus é PCD, paralisia cerebral grave, G40. Então, assim, eu fazia tudo pro Matheus. Eu corria com ele pra PAI, eu corria com ele na PAI Rural pra levar pra ecoterapia, eu que levava ele pros médicos, eu que ia com ele pra ACD. Então, era tudo... Tá ali, tá cá. E assim nós vamos. E quando eu perdi a visão, então me vi sem o chão. Sem saber como fazer, como lidar com a situação. Porque o Matheus precisava de mim. Eu precisava de alguém para algumas coisas. E tudo no início, você fica tudo perdido, tudo parado. Você quer parar tudo, você quer desistir de tudo. E é a adaptação para você que enxerga a se tornar deficiente visual, a demora é maior. Porque você passou 24 anos enxergando, né? Você teve que aprender tudo do zero, né? Sim, tudo do zero. Desde ler, a escrever ainda, hoje eu escrevo meu nome, o que precisa, mas tudo muito minúsculo, assim, que vocês nem enxergam direito. Então, mas assim, parei sim, normalmente parei sim um pouco da minha vida. Mas depois que eu me encontrei no esporte, me encontrei uma nova Thaís, levantei a cabeça e fui pra luta, fui pra cima. Pelo Matheus eu nunca desisti, como a Patrícia falou, sempre estava dentro da PAI, em qualquer reunião. Na pandemia, os professores mandavam as atividades pelo WhatsApp. Eu cumpria todas as atividades, poderia muito bem, né, falar, eu não enxergo, não vou fazer. Não, eu fazia todas as atividades com o Matheus e mandava retorno para eles,
que eu estava cursando também a pedagogia, então o Matheus foi meu primeiro aluno, de uma forma ou outra, que tudo que eles me mandavam, eu adaptava para fazer com ele. Thaís, e depois você já atleta, viu que você tinha um grande potencial, né? Percebeu que você tinha um grande potencial. E como foi essa evolução para representar o Brasil? Olha, não foi fácil, sim. Como muitas pessoas falam assim para mim, você quase não fala muito do seu esporte, quase não gosta de se crescer. Não é que eu não gosto de me crescer, eu gosto que as pessoas saibam de mim, ou pelas minhas redes sociais, ou às vezes um comentário. Não eu chegar a ficar me glorificando, porque eu não acho uma coisa legal. Porque tem outras pessoas lá junto comigo que também têm um potencial enorme. Eu acho que se eu ficar muito me glorificando, eu estou desvalorizando as outras. Não, mas aqui você pode sim se glorificar, porque você merece. Merece muito. E aí você começou a disputar campeonatos estaduais, representando o estado, representando o Brasil. Sim, como eu sou a terceira, estou na segunda melhor do Brasil, né? Então, hoje eu disputo representando a nossa cidade, Ourinhos, né? E representando o CPB. Então a gente vai aonde tem competição, nós faz esforços e vamos. Patrícia agora está na Secretaria da Inclusão, junto com o Monstrinho, né? Também nos ajuda, nos apoia em tudo. Até mesmo a Ira, a Jadav, né? A Patrícia nos ajuda dando transporte, porque a Jadav é um ponto muito importante para mim, que foi o meu início lá. E eu aconselho todas as pessoas com a deficiência visual procurar a Jadav mesmo, como ainda o município não tem algo específico para o deficiente visual, né? Já na fase adulta, ainda para as crianças, ainda tem uma professora dentro da sala de aula que ajuda algumas coisas, mas para nós adultos, que eles falam assim, que já passou da fase escolar, é uma adaptação. Nós estamos lá para se adaptar ao novo mundo que estamos vivendo. Certo. E, Patrícia, as mulheres, né, geralmente, elas que carregam o peso dessa luta pela inclusão. Thaís mesmo contou que, antes mesmo dela perder a visão, ela que fazia tudo para o Matheus, ela continuou depois fazendo tudo, e geralmente são as mulheres que estão ali com os seus filhos, né, no dia a dia, lutando, fazendo com que eles participem da sociedade, lutando por condições de vida melhor. E eu queria saber de você, como que o poder público pode apoiar essas mães? É engraçado, né, quando a gente fala de, vamos supor, numa escola, da APAI, da secretaria, a gente vai fazer um cálculo assim, 97% da procura é da mãe, da avó, da tia. Dificilmente é o pai que procura, né? Se é o pai, às vezes, junto com a mãe, mas pai sozinho, muito difícil. Então, a mulher, ela está sempre na luta ali, né? É porque a mulher acredita e a mulher é guerreira e tem essa força que a Thaís fala que ela tem. Acho que nós, mulheres, temos essa força que já vem de dentro da mulher. E estando no poder público, a gente se depara, às vezes, fala, poxa, como que a gente pode estar ajudando? Eu acredito que, primeiro, a gente tem que conhecer a história de cada família, né? Porque cada um é cada um. Então, a gente precisa saber. A secretaria, ela está aberta para ir. Só que a Secretaria de Inclusão, ela não é uma secretaria de execução. Ela foi criada, ela coordena, ela articula, né? É uma secretaria meio, né? Ela é ações, ela não é o fim. Pode mudar? Pode mudar. Tudo, né? Pode mudar. Quem sabe a gente consegue, né, fazer com que execute os serviços ali mesmo dentro da secretaria. Então, nesse primeiro processo ali, é um pouco mais difícil. Mas a gente consegue, sim, sabendo, traz a realidade para a gente vai estar articulando junto com as outras secretarias para estar tentando ajudar, que é o caso que nem ela citou da Jadav. Ourinhos não tem atendimento a pessoa com deficiência visual, né? E é muito triste saber que tão perto de nós temos aqui, né, Jacarezinho, mas Ourinhos ainda não tem, mas é ainda, né? A gente estamos correndo aí atrás. Thaís é uma menina que fez pedagogia, ela mesma pode estar nos ajudando, né? Está criando aí esse espaço e melhorando para o atendimento da pessoa, porque nada sobre nós sem nós, né, Thaís? Então, ela estando aqui falando sobre isso e outras mães e outras pessoas, eu acho que a gente pode estar vendo aí um futuro mais próximo para esse atendimento. Mas não é fácil, né? Primeiro ano aqui no Poder Público, a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, questão financeira,
Mas o que a gente puder estar fazendo for dentro ali da possibilidade da secretaria, pode ter certeza que a gente vai estar indo atrás sempre. E Thaís, na verdade eu queria perguntar para vocês duas. Qual que foi, primeiro para Thaís, a maior barreira que você já enfrentou por ser mulher e ainda num espaço ali, vamos dizer, dominado por homens? Querendo ou não, o esporte, estou falando mais nessa questão do esporte mesmo. O esporte ainda é dominado pelos homens, né? Você sentiu isso? Eu senti um pouquinho sim, porque como eu iniciei ali dentro da Jadav, então eu era a única menina no meio do Léo e do Jaciro, que eles até chamavam nós o trio Parada Dura. Todo lugar que nós ia, eram os três que estavam juntos. Então era 2 meninos e uma menina. Depois aumentou para o Quarteto Fantástico, que daí virou o Marcelo, Leonardo, Jaciro e Thaís. A única menina no meio dos 3 meninos. E eu ficava me perguntando, mas não vai entrar menino para me acompanhar, para ficar junto comigo, para ir disputar junto com vocês? E foi assim por um bom tempo, que daí depois entrou o Denis, aí ficou 4 meninos e uma menina. E agora, graças a Deus, agora vai completar 2 anos, entrou a Evelyn, que está junto com a gente. Então, assim, me sinto até um pouquinho melhor. Agora já não sou mais a única menina, mas no início eu me sentia assim, um pouquinho até desconfortável com os meninos. Mas isso não te impediu, né? Não me impediu. De ter grandes conquistas, não é mesmo? Sim, não me impediu. E eu falo que o esporte, ele não faz só amigos. Ele faz uma nova família. Nós se considera muito como família. Então, assim, coisas de até, tipo, como nós fomos para Curitiba, num fato que aconteceu, deram um tatame para nós dormir. E tava muito, muito, muito frio. Eu tinha levado 2 cobertas, o Leonardo uma e o Jaciro mais uma. Foi nessa competição que daí a gente foi com a mãe do Léo, ela que nos acompanhou. O que nós fizemos? Juntamos todo mundo e dormimos todo mundo grudadinho um no outro e dividimos coberto. Então, assim, com todo respeito, entendeu? Então, a gente virou mesmo uma família. Não tem malícia entre a gente brinca um com o outro, mas é no respeito. A gente somos uma família ali. Uma grande família de atletas. Uhum. E, Patrícia, você sente também isso? Porque secretariado, o número de homens na gestão pública, em cargos de liderança, é maior, né? É impressionante, né? Esse ano a gente ainda tem um número maior assim, de secretárias mulheres, mas com certeza, nós mulheres, infelizmente, ainda temos assim, a minoria, né? Eu venho de uma história muito de determinação, sabe? Ela fala de força e de determinação, então eu sempre fui muito determinada. Quando ela fala que ela tem, né, pedagogia, pensa bem, numa família que não tinha ninguém formado ainda, eu era filha caçula e eu queria ser professora. Mas eu já era casada, já tinha filhos. E o que eu tinha que fazer? Eu trabalhava, mas ganhava muito pouco, né? Mas eu tinha aquela vontade de ser professora. Então eu fui estudar mais com uma idade, já tinha mais de 30 anos, né? E olha que impressionante. Não deixaram eu estudar. Como eu já tinha o ensino médio, eu queria fazer o magistério, eu tive que entrar na justiça. A minha história de vida, talvez a Thaís não saiba dessa história, mas eu precisei entrar na justiça para poder fazer o magistério, porque eles falavam, não, vai lá e faz pedagogia. Pedagogia, você não precisa... E o magistério, para mim, era muito importante, porque eu estaria trabalhando com crianças, né? Era a base, A né? base é o que eu gosto. Sempre gostei e... Entrei na justiça e fiz o magistério e soube liminar, aí caçava, eu tinha que parar de estudar, foram 2 anos de loucura, assim, total. E logo em seguida, daí eu já fiz o magistério, eu terminei o magistério e fiz a pedagogia, e lá dentro da pedagogia eu falei, gente, eu quero trabalhar com pessoa com deficiência, porque tinha uma professora na faculdade, coisa que também que não existe, também professores que falam sobre, não existia na época, né, quando eu me formei ali. Aí ela falou, não, tem um curso de educação especial lá em Bauru. Eu comecei a ir para Bauru, fiquei indo para Bauru durante, acho que foram 6 meses, todos os sábados, para fazer o curso. E é onde eu comecei a trabalhar na PAI, como, na verdade, eu fui para fazer um estágio e acabei sendo contratada e lá fiquei por muitos anos. E por ser mulher é difícil? Muito difícil, porque eu, casada, já tinha 2 filhos, trabalhava durante o dia, estudava à noite, fazia curso final de semana. Imagina a minha vida. Não foi fácil. As mulheres têm essa característica de serem imparáveis, né? Sim. Quando querem alguma coisa, né? Tem que ter determinação. E aí a gente chega lá.
É isso mesmo. E agora a gente trazendo a temática da questão do Setembro Verde, que é o mês, né, de luta e conscientização sobre a inclusão, sobre a acessibilidade. E eu queria saber de você, Thaís. A gente sabe que a acessibilidade vai muito além de rampas e vagas reservadas, né? O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre a inclusão? Eu gostaria que eles entendessem que a pessoa deficiente, qualquer tipo de deficiência, não é um bicho. Porque muitas pessoas olham pra gente assim, nossa... Gente, não é nós, somos uma pessoa com alguma dificuldade, ou talvez sem um membro, mas somos pessoas. Temos sentimento como qualquer outra pessoa. Então, eu gostaria que as pessoas olhassem nós com mais carinho, olhassem nós com mais empatia, porque é o que falta às vezes. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é uma bengala, um deficiente visual. E quando vê, já está nos xingando. Não viu? Agora eu aprendi. Quando fala isso pra mim, eu falo, não, infelizmente, não te enxerguei. E a pessoa deve ficar bastante constrangida. Esperamos, né? Entendeu? Esperamos que sim, né? Felizmente, não te enxerguei. Gostaria de ter visto, mas não te vi. E, Patrícia... Então, é chato pra gente, assim, algumas coisas que acontecem, sabe? Então, a gente gostaria de ser olhado de uma maneira diferente. Não só os fatos das rampas, dos sinaleiros... mas sim, a empatia. E de chegar em nós, deficiente visual, tocar no nosso ombro, mas falar com nós. Não ficar só tocando. Isso daqui é uma brincadeira muito sem graça para quem não enxerga. Entendi. Entendeu? Tocar e falar, olha, é fulano. Você precisa de ajuda? Porque já aconteceu de uma vez do meu pai deixar eu ali no centro, perto de uma plaquinha, e voltou na loja que ele tinha esquecido a sacolinha lá. O moço me pegou no braço e me atravessou a rua. Sem sequer me perguntar se eu queria atravessar. E eu, moço, eu vou ficar ali. Não, eu tô te atravessando. Aí o outro viu eu parado lá, porque daí ele me deixou, né? Eu fiquei parado lá, falei assim, meu pai vai me ver do lado de cá, então ele vai vir me buscar. O outro veio e me atravessou de novo o outro lado da rua. Eu falei, gente, eu não quero sair do lugar, eu preciso esperar alguém aqui. Tipo assim, pra gente que sai um pouco de fora de órbita, qualquer virada diferente, a gente já se perde. Não, e na verdade, assim, né, o que eu ia falar para a Patrícia, o que falta mesmo é a educação sobre inclusão, né? Sim. Educação mesmo. Lá, a gente ensinar desde as crianças, né? O básico, né? Como se portar, como agir numa situação como essa, né? Porque às vezes até a pessoa quer ajudar, mas ela não tem a mínima noção, né? Acaba, na verdade, que nem você falou, a Thaís falou, colocando, né? Sai a pessoa ali do seu eixo, né? Fica perdida e, querendo ou não, isso causa um desespero, né? Com certeza. Eu acho que uma das maiores barreiras que existe é a atitudinal, né? As pessoas têm que se colocar no lugar dela como ela é uma pessoa, né? A pessoa tem deficiência, mas ela é uma pessoa. No caso da Thaís, ela não enxerga, mas a Thaís faz todas as outras atividades. Então, acho que conversar e perguntar, nesse caso, você está precisando de ajuda? Você quer atravessar, né? Não, mas as pessoas... Só que, assim, é uma cultura que, às vezes, a pessoa faz para ajudar, mas porque ela não sabe, ela desconhece sobre deficiência, mas também, às vezes, não quer aprender, né? Isso é mais triste também, não se colocar no lugar da pessoa. E não só da pessoa, mas também daquela família. Eu acho que é a atitude mesmo. Por isso, até que no mês de setembro, a gente colocou ali como um tema, inclusão se faz com atitude. Então, mas com a atitude correta, de querer fazer, de querer ajudar, né? Porque de estar aberto a aprender, a ouvir, né? Nós não sabemos de tudo, né? De todas as coisas. Então, a gente tem que... Eu sou uma pessoa, assim, realmente, quando eu sei o que eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe, eu vou nos livros, eu vou tentar estudar, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de saber quando a gente não sabe. Mas... isso entristece muito, assim, relatos desse, igual o que a Thaís acabou de falar, eu ouço todos os dias, né? De pessoas que têm, cada deficiência tem um tipo de relato que machuca quem está ali por tantos anos, né, lutando para que esses direitos sejam adquiridos e façam ser verdadeiros. Mas é uma luta que não vai
não começou agora, né? Faz anos que começou. O Setembro Verde faz 10 anos que a gente está aí tentando. E aí eu pergunto para vocês, engraçado, né? O Outubro Rosa pegou. Todo mundo sabe o que é Outubro Rosa, mas ele fala Setembro Verde e ninguém sabe. E por que não sabe? Porque por falta de... Não é, às vezes a gente está ali informando, mas a pessoa não quer saber. Não tem esse engajamento, não tem essa vontade. Porque não tem ninguém na família, porque não, né, não tem um filho, não tem um pai, uma mãe com deficiência. E daí não dá a importância que a gente tem que dar mesmo se não tiver ninguém na família. A gente tem que saber que existem pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa luta, e que eles existem e que vão continuar existindo graças a Deus. São pessoas que têm uma força de vontade tão grande que eu aprendo a cada dia, sabe? Eu falo que estar perto, que nem eu que trabalhei muitos anos na APAI, a falta que me faz aquelas pessoas que eu convivia todos os dias, né? Hoje estou na secretaria, mas as mães me procuram, a gente conversa, mas os filhos não vão. E eu falo, traz seus filhos. Já falei até para a Thaís uma vez, traga seu filho, eu preciso conversar com eles, entendeu? Quando a gente começa a conviver, no meu caso, né, eu gosto demais do que eu faço, a vida inteira eu trabalhei e eu gosto muito do que eu faço. Então, eu sinto que hoje essa barreira atitudinal, ela é a que mais pega. É mais difícil, porque as pessoas têm o capacitismo, né? Às vezes no próprio trabalho, inclui a pessoa ali dentro do trabalho. Ai, que lindo, ele está trabalhando, mas não dá uma função para ele. Não, de repente, a inclusão é ela assim, tá, agora então, essa vaga aqui é PCD, mas daí ninguém, na verdade, não inclui, né? Exclui, deixa ali, deixa ele ali. Ele, como se ele não fosse capaz de fazer alguma coisa, né? Não, todos são capazes, entendeu? Então, assim, eles são trabalhados para isso. Se houve essa colocação ali no mercado de trabalho, é porque ele tem capacidade para aquilo. Então, eu acho que a própria empresa, a pessoa que está contratando, tem que dar essa autonomia, né? Exatamente, autonomia, essa é a palavra. E a gente, né, falou sobre o Setembro Verde, né? Uma campanha como essa tão importante, mas infelizmente só lembrada ali nesse mês do Setembro Verde. Esse tema vem, o debate vem, acontece, 30 de setembro, acabou. E Thaís, o que você acha, assim, queria saber a sua opinião, como que cada um de nós, assim, individualmente, a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer para tornar mesmo o mundo mais acessível e inclusivo? Não olhar nós com dó. Nós temos muita força, muito potencial. E abrir mais oportunidades para nós. Que abrindo as oportunidades, nós vamos longe, não nos travando, não nos limitando. Isso não só para empresários. A própria família tem que deixar a gente voar. Porque muitas vezes acontece da família travar. É deficiente, não pode isso, não pode aquilo. Não, nós somos capazes. É só abrir a asa que nós voa. Entendeu? Então, e as pessoas de fora nos ajudar, quando vê, perguntar se precisa de uma ajuda, de um apoio, dar as informações corretas quando a gente pergunta, ou é melhor falar, não sei aonde é, do que ficar ali, é lá e não é em lugar nenhum. Então as pessoas, e aprender mais, saber mais sobre as deficiências, todos os tipos de deficiências, né? Para você saber como lidar quando você encontrar um na sua frente. Ontem eu não era assim. E hoje eu sou. Será que amanhã não pode ser você? Exatamente. E você, né, uma atleta, o que você acha, como que o esporte e a educação, eles podem ser pontes, né, para derrubar essas barreiras sociais, assim, e abrir oportunidade? Você acredita nisso? Eu acredito. O esporte, ele é bem renovador e coloca, assim, que as crianças, elas têm um incentivo, né? Não só da família, mas eu acho que, assim, a cidade poderia ajudar um pouco mais, mandando um transporte para as escolas para trazer até aqui, porque tem famílias que não conseguem realmente trazer o aluno para estar aqui no Monstrinho em período diferenciado da aula. Então, deveria, sim, ter um transporte para estar trazendo eles até aqui, porque o Monstrinho é grande, o Monstrinho tem tantas modalidades ali. Eu acho que tira a criança da rua, tira a criança da marginalidade e começa um futuro melhor. E, Patrícia, queria que
se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, para essas mães que estão nos ouvindo, filhas, profissionais, sobre essa questão de força e superação que tanto a gente falou aqui. Que não desistam, né? Assim como eu disse, tenham essa atitude de ser guerreira. E eu acho que quando falam assim, que aquela mãe ela é muito brava. Não, ela está lutando pelo direito do filho dela. Ela tem que ser brava, sim. Ela tem que ser ouvida. Ela tem que se fazer ouvir, né? Se não estão fazendo o que ela está ali falando há tanto tempo, ela tem que ficar brava mesmo. E continuar e não desistir. E é lógico, a gente está gatinhando, como ela falou, porque a inclusão, se a gente olhar para trás, eu que trabalho há muito tempo, caminhou, pouquinho, mas caminhou. Só que tem muito para caminhar ainda, muito, muito, muito. Para chegar no ponto assim, de não faltar um transporte para esses, né, atletas paralímpicos. Falta bastante engajamento da sociedade, do poder público, de todos, né? Eu acho que falta. Mas o importante é não desistir. E assim para as mulheres, não desistam nunca, porque a gente está no caminho certo, eu tenho certeza. E Thaís, que mensagem você pode deixar para essas mulheres que estão nos ouvindo? Como a Patrícia falou, nunca desista dos seus sonhos. Não importa a idade. Não importa a idade da mulher. Mas nunca desistir. Nunca desistir dos seus sonhos, das suas buscas, da sua garra. Ser mulher. Porque nós somos o sexo forte. Não somos o sexo frágil, igual todo mundo fala. Nós somos o sexo forte. Porque a força vem de nós. Porque se nós, como mulher, não lutar pelos nossos filhos, não lutar pela nossa família... Não espere que o marido não vai lutar, não. Tem que ser mulher mesmo, com muita força, com muita garra. Então, nunca desista. Olha, gente, muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra mesmo ter vocês aqui conosco. Thaís, um prazer enorme te conhecer. Pode ter certeza que muita gente que está nos ouvindo vai também sentir muito orgulho de Ourinhos ter uma atleta como você, de uma mulher tão forte, falamos tanto essa palavra aqui, né? Com uma história de vida tão importante, tão exemplar para tantas outras pessoas, não só mulheres, como, né, homens, mulheres de qualquer idade. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui, viu? Obrigado você pelo espaço que você nos cedeu. Como você diz, sou mulher, sou mãe, sou filha... Sou pedagoga, sou psicopedagoga, estou me formando agora no final do ano. Fiz canto, fiz regência dentro do ETEC. E, assim, é uma bagagem grande, mas o que precisar de mim, estou sempre à disposição. Muito obrigada, Thaís. E muito obrigada, Patrícia. Parabéns pelo seu trabalho. Você esteve aqui com a gente na Câmara inúmeras vezes, já em outras oportunidades. Me lembro muito das nossas lives na pandemia. Sempre trazendo informação pra gente, sempre fazendo um trabalho incrível. Parabéns. Boa sorte agora nessa nova etapa, né? Como secretária da Inclusão, tenho certeza que o Ourinhos vai ganhar muito com o seu trabalho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E como eu falei, né? A Thaís, eu acho que ouvindo a história dela, ainda falou muito pouco dela, né? Eu teria que, acho que ser várias sessões para ela poder estar falar um pouquinho do Matheus também, do filho dela. Me deixa tão feliz, sabe? De acompanhar o crescimento dessa menina. É muito bom. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada e conte sempre comigo. Muito obrigada. Obrigada a vocês e obrigada a você que está nos acompanhando aqui no Entre Elas e até o nosso próximo programa.